Shalom, eu vim abordar aqui com vocês um tema. Talvez eu dê espaço para falar alguma coisa sobre a Paraxá da semana. Não vou me aprofundar na Paraxá essa semana. Amanhã pela manhã eu terei uma consulta, depois tem outras coisas aqui, sempre muitas ocupações. Mas a abordagem que eu falei, eu acho que será importante, pelo menos para esclarecer o modo de pensar de muitos. Oxe, תביא לי את המשקפיים, אני שכחתי שם, בבקשה. תודה. Então, a questão é a seguinte: nós estamos num tempo conturbado, nosso povo está sofrendo muito com ataques, tanto dentro da terra de Israel como fora, coisas que desde o Holocausto até hoje não aconteceram. Estamos muito tristes com isso, muito difícil. Eu sei que muita gente não está dormindo bem, como eu, mas o assunto é relacionado àqueles judeus que se dizem ortodoxos e estão queimando a bandeira de Israel, alguns hasteando a bandeira palestina, que a bandeira palestina verdadeira não é essa. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão ver que a bandeira palestina, na verdade, era uma bandeira judaica. Era um lado azul, outro dourado, com a estrela de David no centro. Façam uma pesquisa no Google e vocês vão encontrar essa imagem. Isso foi até 1947. De 1947 para 1948 foi nossa independência. Então, independência como Estado. Eu digo isso porque eu tenho cidadania israelense. Então, eu procurei servir o meu país de forma correta. Quer dizer, a Yeshiva havia feito para mim uma derriá, quer dizer, você não tem que servir o exército agora, né? Vão todo ano fazem derriá nova, até que passa o tempo você não precisa mais servir. Mas eu considerei que não é justo que tantos jovens vão para a linha de frente, enquanto fique só estudando, mesmo que esteja estudando Torá, trazendo força espiritual, mesmo assim eu acho que isso é ilógico. Especialmente porque nós sabemos que consta nos escritos sagrados nossos que na época de Yehoshua Abinun, toda pessoa que interrompesse entre o tefilim do braço, o tefilim braquial, e o tefilim da cabeça, que nós sabemos que o uso dos tefilim é durante o dia todo. Eu mesmo deixei de usar o dia todo assim como algo permanente, depois que eu passei por um tratamento médico que prejudicou um pouco o meu intestino, e é proibido se você tem problemas intestinais, né? Então tem que... espero melhorar. Tem melhorado bastante, mas eu acho que o médico queria me matar. Depois que eu usei o remédio, eu passei um mês inteiro com disenteria, e era um médico árabe, eu vi pelo nome dele. Então é bem possível. Depois passei um ano inteiro com problemas sérios e até hoje, já faz anos isto, até hoje eu não estou 100% bem. Então esse é o motivo que eu não uso tefilim agora o dia todo. Deixando claro que eu estou dizendo isso para lembrar o assunto de Yehoshua Binun. Se uma pessoa fosse o tipo de pessoa que deixa que comete aquele erro de fazer a pausa entre o tefilim da mão e da cabeça, falando alguma coisa, interrompendo, tendo que fazer nova berachá. Então, essa pessoa já voltava do serviço militar, ele não podia ir para a guerra, ele não confiava. Então, aqui nós vemos que, na verdade, é importante que as pessoas que vão para o exército sejam pessoas exatamente que guardam o Torá. Então não tem motivo nenhum para dizer que só porque eu sou um ortodoxo, ou porque eu guardo mitzvot, ou porque eu sou um guardião da Torá, então eu estou isento do serviço militar.
Na minha opinião, é um pensamento totalmente errado. Baruch Hashem, que muitos jovens Haredim em Israel estão acordando para isso. Agora muitos estão servindo. Já tem o Nahal Haredi, que é uma linha do exército que saiu do Nahal, que eram os defensores dos kibbutzim no passado, e agora eles já têm uma facção deles, que é só de ortodoxos. Ortodoxos desses que usam preto e branco. Não estou falando de Chabad. Chabad, em Israel há muita crítica dos ortodoxos sobre eles. Estou falando em geral, tanto Chabad como lituanos, como todos esses que usam essas roupas de preto e branco e chapéu. Que no passado eu também usava, depois eu entendi que roupa é só um disfarce, aquilo que eu já expliquei aqui. A palavra beged significa roupa. A palavra begidá significa traição. Ela atrai a consciência das pessoas e a pessoa vai ver uma pessoa vestida de uma certa forma e acha que aquilo é o que vai fazer com que essa pessoa seja uma pessoa sábia. Às vezes policiais também erram por causa de terno, de gravata. Tem um caso aqui de uma mulher que foi estacionar um carro na frente de um hotel. Apareceu um rapaz muito grande, fino, muito bem tratado, com uma roupa especial, um terno impecável, gravata, um nó Windsor, né, para quem entende disso. Então, ela simplesmente entregou a chave, ele abriu a porta para ela entregou as chaves nas mãos dele, achando que seria o manobrista e queria colocar o carro no estacionamento para ela. Pois bem, quando ela terminou o jantar dela, que ela saiu, ela procurou o rapaz, não viu ninguém e perguntou: onde está o manobrista que estava aqui quando eu cheguei? Eu preciso da chave do carro. Responderam para ela: senhora, alguém te enganou, aqui nós não temos manobristas. Então ela perdeu o carro, infelizmente. E por quê? Porque as pessoas, às vezes, observam a roupagem dos outros, a indumentária, e se prendem em coisas externas, em aparências. E é muito grave isso. A mesma coisa com questão de barba. Eu comecei a deixar minha barba assim, grande, só faz há poucos anos, porque eu evitava isso, porque muita gente também acha que porque o rabino, ou o judeu ortodoxo, tem uma barba grande, isso é sinal de sabedoria. Eu falo para vocês, isso não tem nada a ver. Sinceramente, uma pessoa ter uma barba grande ou não ter uma barba grande, ou ter peota, aquelas coisas compridas assim, não faz de ninguém um sábio. E é exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês, que há muitos erros de interpretação. E chegam pessoas a ter atos como jogar pedra em carros em pleno Shabat, quando Israel abre lá, o governo abre a avenida lá perto de Mecharim. Muitas vezes há um embate, um problema sério entre policiais e Haredim. Eu sei que os policiais exageram e também que não estão certos na forma como eles agem. Eles às vezes exageram muito mesmo, são muito violentos. Mas os rabinos e mesharim não poderiam ensinar a esses jovens que é proibido erguer uma pedra no Shabat? Ah, não, mas aí separamos de antes do Shabat. Isso é lei para Yom Tov. Você separou alguma coisa para Yom Tov? É antes do Yom Tov. Para Shabat isso não existe. Então, jogam pedra no Shabat, além de estarem levantando a pedra do lugar no Shabat, que já é proibido, ainda lançam, né, no Reshut Rabim, que também é grave. Não vem me dizer que ela tem eruv, porque esse eruv não vale nada pela Torá. Isso é um costume ashkenazi que foi uma invenção que não tem porquê. Né, o formato da porta, isso, desculpem, isso para mim não é aceito. Nunca transferi objetos em Jerusalém, nesses lugares que não tem, que só tem esse formato formato de abertura, formato de portal. Isso para mim não funciona. A halakha é simples, tem que ser um local cercado, tem que
ser um local que pode ser fechado à noite, né? Não exatamente que precisa fechar à noite, mas pode ser fechado. E se não tiver esse cercado, que a maior parte seja cercado, mais do que o aberto, não é permitido transferir coisas no Shabat fora de casa. Se tiver um cercado em volta do seu quintal, lá no quintal você também pode transferir coisas, desde que possa fechar também à noite, lógico. Desde que esse cercado seja a maior parte cercado do que espaço aberto. Então, só que esse não é nosso assunto, mas entra no nosso assunto por causa da ignorância que está entre muitos ortodoxos. Muitos que se acham sábios, são sábios a seus olhos, mas estão cometendo muitos erros. E um desses erros graves, às vezes, na própria questão do estudo do Talmud. Eu vou pegar aqui uns livros que eu quero mostrar para vocês. Olha, esse aqui é o Yad Malachi. Yad Malachi é o livro que foi escrito pelo rabino que foi o mestre de Rabbi Hizkiah de Silva. Foi um rabino da Itália chamado Malachi ben Rabbi Yaakov HaKohen. Ele era um Kohen, escreveu esse livro aqui, Keraleh HaTalmud, Keraleh HaPosekim, Keraleh HaDinim. É um livro com regras do Talmud, regras de interpretação, regras de promulgação, regras de promulgação a partir dos que já promulgaram coisas, e regras de dinim também. Dinim seriam leis em particular sobre alguns assuntos, né? Então, isso aqui são regras, não é o único livro. Aqui tem outro livro que é muito importante e que sem ele não há como chegar nesse conhecimento em plenitude. É esse aqui, Sefer HaKeritot, alguns dizem Sefer Keritut, também são regras do Talmud. Tem outro aqui, esse aqui é um livro muito importante, também de regras talmúdicas, regras sobre promulgação, regras sobre interpretação. Aqui tem palavras de muitos rabinos, incluindo Rabbi Yosef Karo. Né? Então, é um livro muito específico, muito especial. E tem também o livro não sei se vocês já ouviram falar, do Rabino Salomão de Oliveira, que ele pegou todos esses livros, e também o que escreveu o Rabbi Chaim Ben-Veniste, que consta lá no final do Tratado Berachot. Você percebe que lá também tem regras talmúdicas, que ainda fruto do que escreveu o Rabbi Shmuel Nagid, que foi antes do ano 1000. Né? Então, todos esses livros, aliás, o Rabbi Shmuel Nagid não foi exatamente antes do ano 1000, desculpem o meu equívoco, mas ele viveu aproximadamente por volta do ano 1000, do ano 1100, por aí. Ele recebeu os dois filhos do Reish Galutá, os dois descendentes do rei David com direito ao trono, os dois irmãos, quando o pai deles foi preso pelo califa. Então foi uma pessoa muito importante, ele era muito importante no governo da Espanha e ele tinha poder, né? Então ele conseguiu agilizar essas coisas. Mas vamos lá, eu não quero ficar passando de um assunto para outro, que só complica, né? Depois nós não vamos entender. E a minha meta aqui é explicar onde está o erro. Como vocês viram, eu sou preso às regras, eu sei o que eu estou falando, eu não estou inventando coisas de minha cabeça. Então o que acontece? Nós temos o Tratado Ketubot, nós temos uma Mishnah muito importante no Tratado Ketubot. É aquela Mishnah que trata de coisas que você pode levar para a terra de Israel, você deve levar para a terra de Israel, mas você não pode tirar de lá. E aí tem aquela questão, tem pessoas que vão, vou passear em Israel. Desculpem, isso é grave. Na hora que você vai para a terra de Israel, você judeu, você tem praticamente a obrigação de ficar lá.
Só é permitido sair da terra de Israel só por 3 coisas. Primeiro, para estudar a Torá, se na terra de Israel você não tem centros de estudo da Torá superiores ao que há fora da terra de Israel. Segundo, para se casar, se você não encontra um casamento na terra de Israel, aí você pode sair para encontrar uma noiva fora da terra. E terceiro, para conseguir um bom trabalho, para nascer, se na terra de Israel você não consegue de forma nenhuma. Saindo desses 3, você não tem permissão de entrar na terra de Israel e sair dela. Ou nascer na terra de Israel e sair dela. Não existe. Então, trata disso aqui a Mishnah no Tratado Ketubot. E depois, nessa Mishnah, de tanta discussão sobre um assunto, sobre outro, nós chegamos naquela questão que eu vou tratar aqui, né, que é o posicionamento desses rabinos que fazem essas atrocidades. Você está vendo também que te dá a informação? Dos outros. Os outros chamam. מה שבאמצע. כן, תודה. Então, aqui eu vou primeiro, toda a Gemara tem a ver com a Mishnah que precede. Então eu vou primeiro abordar a Mishnah, e em seguida eu vou tratar só especificamente do trechinho, que é curto, né, no qual se apoiam o pessoal de Neturei-Karta, o pessoal de Satmar. Nada contra o pessoal de Satmar. O pessoal de Satmar é um pessoal excelente. O pessoal de Ratzfert é um pessoal excelente e admirável. Eu tenho muito apreço por eles. O pessoal de Vizhnitz também são Hassidim, todos esses 3, né, que eu citei. Neturei-Karta não são Hassidim. Muita gente pensa que são, porque confundem pelo tipo de vestimenta. Eles não são. Eles são lituanos, é bem diferente dos Hassidim. Eles se acham seguidores do Gaon de Vilna, mas não são. Podem esquecer isso. Infelizmente, há muita coisa que as pessoas se convencem pensando que são aquilo e na verdade não são. Nós já sabemos como está essa geração, uma geração bem complicada. Então, começando a Mishnah, né, depois eu vou para a Gemara, que é um trecho muito interessante, mas por enquanto vamos começar aqui. Hakol Ma'alin de Eretz Israel. Se vocês tiverem a Mishnah aí, essa Gemara, esse Tratado Ketubot, vocês vão perceber que ali, ao lado da palavra Hakol, há uma letra He, ou Dalet, eu não estou mais enxergando bem, uma letra Dalet bem pequenininha. E aí vocês vão lá no canto da página e encontram essa letrinha. Aí vocês sabem que disso aí foi promulgada uma halachá, ou seja, saiu daí uma halachá. Né? Ela é trazida geralmente no Samag, no Sefer Mitzvot Gadol, no Samak, no Sefer Terumah, e no Bet Yosef, no Shulchan Aruch, no Rambam. Então, as citações estão todas ao lado da página, no Ein Mishpat, Ner Mitzvah. Vocês podem observar e aprender disso, né? Assim nós sabemos de onde saiu uma halachá ou não. Porque tudo isso vai de acordo com as regras, e por isso que eu lembrei as regras antes e os livros sobre regras, né? O livreto do Rabbi Shlomo de Oliveira, ele é bem conciso, bem curtinho, porque ele é simplesmente um resumo de todos estes. Eu estou vendo aqui se eu consigo acessar para mostrar também para vocês, que é um livro bem... É muito difícil conseguir esse livro. Eu tinha outro exemplar, perdi, infelizmente, mas é muito difícil, muito complicado conseguir esse livro em nossos dias. Deixa eu levantar aqui para ver se eu encontro, para mostrar para vocês.
Rabi Shlomo de Oliveira, ele era um judeu hispano-português. Eu digo hispano-português porque a família Oliveira, na verdade, é uma família de origem espanhola, de origem da Catalunha e de Castela. Era a família Benveniste, antes de ser Oliveira. E essa família se transferiu para Portugal e escolheu o nome Oliveira especialmente porque a família Oliveira estava em decadência numérica. A família Oliveira é cristã velha, que existia desde 1220, um cavaleiro feudal. A família de Oliveira cristã velha estava em decadência, eles aproveitaram isso para escolher o nome, tanto que durante a Inquisição toda, a família Oliveira precisava trazer documento de pureza de sangue se quisesse se casar com uma cristã velha. E aí, esse livro, tá aqui o título dele, Darkei Noam, Keralei Hashas, regras do Shas, quer dizer, regras da Gemara, regras do Talmud. E aqui está o nome dele, né? Vocês podem ver, quem sabe ler hebraico aí, pode ler. Vou tentar aproximar o máximo que eu puder. Então, esse livro, ele pegou todos esses livros aí que eu citei, fez um livro bem curto para ajudar as pessoas dos Anusim que chegavam em Portugal, que chegavam de Portugal à Holanda, da Espanha à Holanda, de outros lugares para a Holanda, para que eles pudessem entrar na Yeshiva e aprender as regras em pouco tempo, sem precisar entrar em tantos livros, que são, como vocês veem, são livros bem cheios, né? Bem repletos de coisas. Olha aí. As letrinhas são tão pequenas, um livro grande, um livro enorme. Esse é o Sefer HaKelitot. O Yad Malachi não fica atrás. Vejam bem como ele é por dentro. Muito, muito grande, olha o tamanho. E esse aqui nem se fala. Então, no espaço de tempo que a pessoa vai perder com isso, o escrito de Rabbi Chaim Benveniste, que eu citei antes, também não é coisa pouca. E é muito importante porque ele traz casos, especialmente casos que são que fogem às regras. Por exemplo, quando nós temos discussão entre Rabbi Yohanan no Talmud e Resh Lakish foi aluno de Rabbi Yohanan, então a halakha é sempre como Rabbi Yohanan. Mas tem uma exceção, tem um caso que é uma exceção. E esse caso, ele cuida de trazer lá nesse livro que ele escreveu, que consta lá no final do Tratado Berachot. É importante ler, se chama Knesset HaGedolah, para quem não sabe o nome. Então, quem quiser buscar essas regras, aprender, entender como funciona o Talmud, então é importante se aprofundar nesses assuntos. Voltando ao nossa Mishnah. Hakol ma'alin le'eres Israel, ve'en hakol mosi'in. Tudo é possível levar para a terra de Israel, mas nem tudo pode tirar dela. Isso quer dizer o seguinte, Rashi explica, Hakol ma'alin, et kol bene beto, Adam kofel alot, veleshev aimo birushalayim. Todas as pessoas da família, o progenitor tem direito de obrigar com que vão com ele para a terra de Israel. Seja a esposa, sejam os filhos, ele tem direito a isso. Ninguém pode tirar esse direito dele. Porque o nosso lugar é estar lá. Aqui fora da terra de Israel, tudo que nós fazemos com respeito às mitzvot são sombra. Pensem, como é possível você ter 2 dias de Yom Tov, um dos dias de Yom Tov, o segundo, não pode colocar tefilim, sendo que lá na terra de Israel todo mundo coloca tefilim, porque já não é Yom Tov. Como é que pode anular um dia de tefilim? Porque aqui o que nós fazemos é sombra, o cumprimento da Torá de verdade é lá. Então, esse direito do progenitor. Ven hakol mosi'in. Então, nem tudo pode ser retirado da terra de Israel. Hakol ma'alin Yerushalayim. Dentro da terra de Israel, para Jerusalém, tudo pode ser levado para Jerusalém. E nem tudo pode ser retirado de Jerusalém. Ehad ha'anashim ve'ehad ha'anashim.
seja homem ou seja mulher. Nasai Isha Be'eretz Israel, se uma pessoa se casou com uma mulher na terra de Israel, Vegeleshaha Becapotequia, e deu divórcio para ela em Capadócia, né? Capadócia é uma cidade lá do Oriente, me parece que hoje em dia está na Turquia, houve tempo que já fez parte da Grécia. Notem lá, Mimeot Eretz Israel, tem que dar para ela do dinheiro da terra de Israel. Se ele der o divórcio fora da terra de Israel, ela tem que dar dinheiro da terra de Israel. Assim, ele possibilita também que ela procure o retorno para a terra de Israel, que é muito importante. Nasai Shabe Capotequia, Israel, se ele se casou com uma mulher em Capadócia e foi dar o divórcio para ela na terra de Israel, ele tem que dar para ela a mesma coisa, o dinheiro em conformidade com a terra de Israel, a moeda da terra de Israel. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Notelah Mimerot Capotequia. O Rabbi Shimon ben Gamliel tem uma opinião um pouco diferente, ele diz que pode dar dinheiro da Capadócia mesmo. Nasai Isha Becapotequia, Vegeleshaha Becapotequia, Notelah Mimerot Capotequia. Se a pessoa casou em Capadócia e se divorciou em Capadócia, ele pode dar o dinheiro da própria Capadócia. E por que essa Mishnah é importante? Porque aqui nós aprendemos sobre o direito da pessoa que vive na terra de Israel. A Gemara vai tratar da obrigação. Se uma mulher quer ir para a terra de Israel e o homem não quer ir, aí se ele é obrigado a dar divórcio, se não, tudo isso vai tratar na Gemara. São coisas muito impressionantes, né? Então a importância da terra de Israel é muito grande. E o que acontece aqui é que sobre essa Mishnah nós temos uma Gemara bem comprida, muito assunto. Nós temos muitas leis aqui e temos um trecho que diz o seguinte: é uma discussão entre Rabi Zera e Rabi Yehudá. Rabi Yehudá era maioral em relação a Rabi Zera, assim é considerado, né? Então, qual era a discussão entre eles? A discussão era que Rabi Yehudá queria a todo custo que Rabi Zera deixasse a terra de Israel e fosse para a Babilônia. Rabi Yehudá era da Babilônia, né, da autonomia judaica que havia em Shinar, e Rabi Zera era da terra de Israel. E ele fugia, ele evitava Rabi Yehudá, porque Rabi Yehudá queria que ele deixasse e fosse para a Babilônia, que a Torá, na Babilônia, o conhecimento da Torá era maior, era tido como maior, mais importante do que da terra de Israel, porque na terra de Israel havia muita perseguição dos romanos, havia muita dificuldade, muitos impostos, muitos problemas, muitos decretos perversos dos romanos contra os judeus, que prejudicavam o estudo da Torá. Então, o que acontece? A Gemara diz, Rabi Zera hava kamishtamet menech de Rabi Yehudá, de Baal emesak le'eretz Israel. De Amar Rabi Yehudá, kol ha'olem mibabel le'eretz Israel, over be'aseh. Que ele dizia que ele não iria para a terra de Israel. Rabi Yehudá não queria ir para a terra de Israel, porque ele dizia que ir para a terra de Israel, a pessoa que vai para a terra de Israel naquela época, estaria transgredindo o mandamento positivo. Sheneemar, Babel Yuvau, vão ser levados para a Babilônia, Vesham Yihiu, e lá estarão, Ad Yom Pokdiotam, até quando eu os redima, até quando eu os liberte. Quer dizer, tem que esperar. Não pode ir para a terra de Israel agora. E isso é simplesmente um tipo de uma discussão que começou para convencimento, para convencer Rabi Zera para ir para a Babilônia. Mas Rabi Zera sempre conseguiu uma resposta efetiva, todos eles se baseando em Pesukim, né? Mas a discussão aqui é querer um convencer o outro para fazer algo que o outro não quer. Não, dar respostas dizendo por que eu não vou, por que isso, por que aquilo. Então, é uma discussão entre eles, simplesmente nesse sentido.
esse escrito aí que você está trazendo para mim, que é proibido trazer da Babilônia para a terra de Israel, não se trata de pessoas. Isso se trata dos instrumentos, dos utensílios do Beit HaMikdash que foram levados para a Babilônia. Não das pessoas. As pessoas, não. As pessoas têm a obrigação de viver na terra de Israel. Verav Yehudá, que teve Kara Harena, tem um escrito após. Hishba'at etchem benot Yerushalayim, Bisvaot, ou Be'erot Hasadeh, Vegomer. Eu fiz vocês jurarem, filhos de Jerusalém, pelos exércitos ou pelas gazelas do campo, etc. Rebbe Zerah diz, Ahu shelo ya'alu Israel b'chomah. Isso é só para que Israel não subam b'chomah. Aí tem uma discussão que é muito interessante para quem tem acesso aos livros do Rav Kook. Se vocês observarem aqui, essa coleção de livros brancos aqui, são todas obras do Rav Kook. O Rav Kook foi um grande rabino, ele realmente foi, Rabbi Abraham Yitzhak Cohen Kook, ele foi realmente um dos discípulos do Gaon de Vilna nessa nossa geração. E ele traz coisas muito importantes sobre a importância da terra de Israel e esclarece muitos fatos. Inclusive, ele trata aqui do assunto Bahomá ou Kahomá. O que significa um, o que significa o outro. Então tem diferença, é muito importante ver essa abordagem dele, porque ele dá uma resposta muito séria para esses ortodoxos. Ele também era ortodoxo, ele também usava essa roupagem toda que eles usam, mas ele era cheio de conhecimento, um homem admirável, um Kohen admirável. E ele responde e cita, fala sobre isso. Então aqui Shelo Ya'alu Israel b'chomah, que não subam Israel para a terra de Israel, numa Homá, quer dizer, numa muralha, ou seja, atacando, guerreando, lutando, esse é o sentido de subir em muralha. Rav Yehudá disse que tem outro escrito, Hishbat Yaharena, que tive. Ele diz que tem outro juramento depois. Então, Rebbe Zerah, Ahumi Ba'aleh, Lech de Rebbe Yosef. Esse outro escrito que você está citando, dessa outra Shuvah, é como Rebbe Yosef, filho de Rebbe Hanina, que disse, Shalosh Shavuot elu, Lama, por que tem esses três juramentos? Ele diz, Ahat Shelo Ya'alu Israel b'chomah, que não subam em Homá, em muralha, ou seja, que não venham atacando, que não façam guerra, sem haver lógico, uma permissão das nações, que você está indo contra todas as nações. Essa é a questão aqui, essa é a questão. E aí, Ve'ahat shehishbiach HaKadosh Baruch Hu et Israel shelo yimerdu be'umot ha'olam. E outra, que Deus fez o povo judeu jurar que não vão se rebelar contra as nações do mundo, os goim. Ve'ahat shehishbiach HaKadosh Baruch Hu et ovdei ha'kochavim. E a outra, que Deus fez os goim jurar shelo yishtabedu bahen b'Israel yoter midai, que não vão dominar os judeus demais, com sofrimento, com perseguições, né? Então, como nós vemos, cai tudo por terra, porque essa discussão era só um tentando convencer o outro que ele tem motivo para ir para a Babilônia, e o outro convencendo o outro que não, que é o contrário, quem tem motivo para ir para a terra de Israel era Yehudá. Aqui é um drash. O que é um drash? Drash não entra nessas regras aqui. Isso aqui é regra de halachá, de pesiká, né, de promulgação. E como vocês podem ver aqui, não aparece nenhuma letrinha dessas letrinhas que mostra lá no canto da página que saiu disso uma promulgação, que saiu disso uma halachá. E essa aqui, esses juramentos é a base de Neturei Karta, de Satamar, de Vishnitz Mansi, né, mais exatamente, de Ratzfert e outros. Qual a diferença entre eles? Neturei Karta é um grupo que é muito mais extremo do que
do que Toledo Taharon, do que Satmar, do que os Hassidim em geral, que não são adeptos do Estado de Israel. Agora, eles têm muitos motivos. Um dos motivos é que o Estado de Israel não é um país dirigido pela Torá. E nisso aí, eles têm certa razão, não vou dizer que não tem. Mas, tem limite. O Estado pode existir? Pode. O povo está na terra de Israel? Sim. Sempre os judeus foram a maioria observadores da Torá? Não. A maioria sempre não foi observante. Então, não tem motivo nenhum para você descartar que há a permissividade para a existência do Estado de Israel, e muito pelo contrário. O que mais o povo judeu precisa nessa época, tão conturbada, que nós já fomos tão perseguidos pela Inquisição, pelos cruzados, pelo nazismo, pelos pogroms a cada 50 anos de um país para outro na Europa, sempre saindo de um lugar para o outro, sem paz. Então nós temos que entender uma coisa, nós precisamos ter um Estado, sim, isso é praticamente Pikuach Nefesh, e é nosso direito como povo, como nação. Então eu queria esclarecer essas coisas para vocês, como meu amigo achou importante. Agora aqui, vou apresentar para vocês mais um livro. Esse livro aqui é Gahalei Esh. Sefer Gahalei Esh. Ele foi escrito por um dos rebes de Satmar. A diferença entre Satmar e esses outros grupos racídicos para o Neturei Karta é explícita. Neturei Karta não aceitam ter identidade israelense, não aceitam a cidadania israelense. Eles se acham cidadãos palestinos, eles pagam imposto aos palestinos, eles fazem donativos para o governo palestino, sabendo que vão utilizar isso para matar judeus. Muito grave. Eles já estiveram no Irã, conversando com os líderes iranianos. Então, são um pessoal bem estranho, muito grave o que eles fazem. Agora, é direito do pessoal do Satmar não aceitar que existe o Estado de Israel por causa, seja por causa desses juramentos que eles acreditam que isso é não é, ou seja por motivos de que o povo se afastou demais de Torá por causa do Estado de Israel, seja por uma coisa ou por outra, eles têm certas razões, realmente a gente tem que entender o lado deles. Mas pelo menos eles não fazem o que esses outros fazem, eles não queimam bandeiras de Israel, eles não fornecem dinheiro para os terroristas que matam judeus, eles são contra toda essa atitude, e apesar de que eles são fiéis aos seus princípios. E aqui, nesse livro, é abordada essa questão da Shavuot, que tem o índice, né? Então, esse Rebbe do Satmar, ele escreveu tudo isso, e também aqui ele trata de um assunto que eu concordo com ele plenamente. Ele fala sobre a pessoa que está na terra de Israel, ou não está, né? Se pode ou não pode votar para pessoas que vão fazer parte do Knesset. Como nós sabemos, Israel não é igual no Brasil. No Brasil a pessoa é obrigada a votar, não sei que democracia é essa, mas lá não é obrigado a votar, né? Então lá você não é obrigado a votar, e quem quiser votar, vota, quem não quiser não vota, ninguém vai ter problema com isso. E aí entra a questão, é permitido votar? Eles dizem que não, e eu também digo que não. A única pessoa que já entrou no parlamento e merecia meu voto, apesar de que eu não votei também, né, mas merecia meu voto, a única pessoa foi o Rav Kahana. Por quê? E por que eu digo que não podemos votar? Porque está escrito na Torá, você pode colocar sobre si um rei, ou qualquer líder, qualquer liderança que seja parecido com um rei, que for do meio dos seus irmãos. Quer dizer, o que é meu irmão? É outro judeu. Ah, mas eles são judeus. Sim, mas é outro judeu que guarda a Torá. Ah, então pode votar nos ortodoxos que estão lá. Não pode. Por quê? Desculpe. Porque todo candidato ao parlamento, antes de ele ser aceito para ser membro do parlamento, ele precisa fazer um juramento. E nesse juramento consta, eu juro que
constituição do país está acima da Torá, das leis da Torá. Isso é muito grave. Eu não posso votar numa pessoa dessas. O único que não fez, que não falou essa frase, que disse claramente: a Torá está acima de qualquer constituição, foi o Rav Kahana. Foi o único. Não teve outro. Então, todos esses ortodoxos que estão lá no parlamento também estão em situação grave. Aqui depois o Talmud continua e fala que na verdade não são 3 juramentos, são 6, mas vai cair tudo no mesmo assunto e eu prefiro não aprofundar demais para que o vídeo também não se prolongue, né? Já estou até fechando aqui a Guemará e simplesmente eu queria esclarecer isso para vocês terem uma compreensão maior sobre esse assunto. Lembrando, não há halachá nenhuma que saiu dali, não há motivo também para sair. Trata-se de uma discussão entre um rabino e outro sobre cada um se defendendo, porque eu não vou para a Babilônia, porque eu não vou para a terra de Israel, e nada mais que isso. Não tem nada a ver com a fundação do Estado de Israel, nada a ver com isso, e pelo contrário, a fundação do Estado de Israel foi aprovado pela Organização das Nações Unidas, e isso já significa que mesmo que houvesse guerra lá, não seria Aliyah Bahama, não seria você ir tirar a terra de Israel dos Goim através de guerra. Muito pelo contrário, a terra de Israel não é só o Estado de Israel que tem hoje, tem mais território em volta que não foram tomados. E que Israel respeita como sendo parte da Jordânia, ou seja, parte da Síria, seja parte do Líbano, e nós simplesmente não reivindicamos, sabendo que é nosso por direito, tanto pela promessa que Abraão fez, como pelo território que foi consagrado. O território foi consagrado na época de Yehoshua ben Nun. Todo lugar que ele tomou, aquele território foi consagrado. Os territórios que Deus prometeu ainda estão muito além, nós ainda não conquistamos. Bom, já que falamos sobre esse assunto todo, então vamos fazer uma pequena abordagem sobre Parashat Hayesara. Eu vou fazer uma abordagem diferente da que eu sempre faço. Eu sempre cito alguma halachá, alguma mitzvah que sai disso. Eu sempre procuro abordar temas relacionados ao cumprimento. Hoje eu vou abordar uma questão um pouco mais de pensamento judaico, até relacionado, digamos assim, um pouco com o pensamento cabalístico, que eu não sou muito de falar sobre esse assunto, e também não sou um grande conhecedor, infelizmente, mas vamos falar sobre isso. Nós temos 3 patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Abraham seria totalmente masculino em sentido espiritual. Isaac seria a continuação de Sará, algo como espírito feminino. Tanto que dizem que o sorriso de Sará, que Sará riu quando Deus prometeu a Abraão que ia nascer, de acordo com o Zohar, é porque ela viu, por profecia, que ele receberia uma alma feminina. Ou seja, ele é a continuação de Sará. Sará, Hayesara e Yitzhak é praticamente a mesma coisa. E quando a gente fala em espírito feminino, isso quer dizer que é din, é julgamento. Né? Quando nós falamos que é como Abraham Avinu, é todo ele hesed, só fazer o bem, só ver o bem das pessoas. Não é o que Abraham fez lá com Sodoma e Gomorra, ele o tempo todo ficou rezando para que todo mundo se salvasse. E se você encontrar 10 tzadikim, então tudo isso nós vemos que é o lado de bondade, o lado de amor, o lado de dedicação às pessoas. E aí nós temos Sará, que é exatamente aquela que vem e expulsa tanto o filho da escrava Hagar, como a própria Hagar. Né? É din, é julgamento, é dureza. E aí todo espírito que é espírito feminino, ele tem esse lado de dureza. E nós temos aí a junção dos dois, o equilíbrio. Então, geralmente dizem que todo espírito feminino tem mais dificuldade para gerar, né, esses 3, consta no Zohar. Então, foi isso que fez com que Sarah risse de acordo com o Zohar. E quando aconteceu a Akedah, então isso foi anulado, ele recebeu um
um lado mais masculino também, né, espiritual. E aí ele conseguiu gerar 2 filhos, apesar de que um saiu bem problemático, né? Esav, Edom, o pai dos ocidentais. E aí nós temos Yaakov Tiferet, seria Hesed, Gevurah, Tiferet. Tiferet é a junção entre Hesed e Gevurah, uma combinação, um equilíbrio. E esse equilíbrio nós encontramos em Yaakov Avinu. Agora, o que acontece aqui é para nós entendermos como o povo de Israel agiria no fim dos tempos. É por isso que é importante conhecer essas coisas, para que nós possamos entender bem. Então, o povo de Israel se dividiria em 3 grupos diferentes nessa época, na forma de agir. O pessoal que seria mais parecido com Abraão Avinu, que procura só ver o bem dos outros, esses aí que às vezes até ficam defendendo o errado porque acham que precisa ter voz. E nós temos o pessoal do Din, que seria mais parecido com o pessoal Haredi, o pessoal ortodoxo, né, que não dá o braço a torcer para deixar de que o país seja mais próximo à Torá e não aceita tanta liberalidade. E depois nós temos um grupo que é um pouco mais equilibrado, que seriam praticamente como os Datim Leumim, né, o pessoal ortodoxo nacionalista, que realmente eles trabalham muito, tanto em prol de uns como dos outros, com uma compreensão enorme, com aceitação. Eu só sou um pouquinho crítico com eles, que geralmente eles julgam muito os ortodoxos, né, que são o grupo mais Haredi. Às vezes eles não são pacientes com eles, mas são muito lenientes com quem não pratica nada. E isso é grave, e se apoiam no Rav Kook para fazer isso, só que nas cartas do Rav Kook, as cartas verdadeiras, ele não dava apoio para isso, de forma nenhuma. Mas nós temos que saber uma coisa, todas as pessoas têm méritos, todas as pessoas têm defeitos, todas as pessoas têm suas boas ações, e todas as pessoas têm suas más ações. E, através dos méritos, tudo que foi levantado na terra de Israel, o Estado que foi criado, tudo isso é mérito para muitos judeus não praticantes. E esses méritos, Deus não apaga deles. Então nós temos que saber levar em conta que nós temos que saber olhar para as pessoas, sempre procurando ver o lado bom. E é isso o principal que nós aprendemos da parasha dessa semana, mas sem também ser leniente com transgressões exacerbadas, procurando sempre o máximo possível levar a Torá às pessoas, aproximá-las da Torá. Desde já desejo a todos Shabbat Shalom Umevorach. Eu espero que esse vídeo haja sido bem esclarecedor, porque muita gente não entende essas coisas que acontecem em Israel, a partir da própria ortodoxia. Às vezes entendemos até os esquerdistas de Israel, que já às vezes fazem atos até de traição, como aconteceu com uma soldada lá que transferiu documentos secretos para o Hezbollah. Mas, ou alguns que vão aos assentamentos e promovem brigas entre palestinos e judeus dos assentamentos. Também esses estão numa situação grave. Mas aí, pelo menos, é questão de esquerda, de política, mas quando se trata de ortodoxos, que nem sequer votam, e a gente pensa, puxa vida, chegar a pagar imposto para palestinos, se achar cidadão palestino, achar que a Palestina está dominada pelo povo judeu, pelo povo judeu não, porque eles já não aceitam nem mais como judeus por causa disso. Tanto que eles colocam na lapela da roupa deles uma frase em árabe, que é Yahudi leisa sahiuni, eu sou judeu, não sou sionista. Então, quer dizer, judeu não é sionista, ou seja, sionista também não é judeu. Então, Shabbat Shalom para todos.